A gente vai falar de assédio sexual. A gente escuta tanto na televisão, nos telejornais, assédio sexual, e é uma coisa muito séria, porque é um crime. Você tem que ter muito cuidado de ser assediado e de assediar alguém, porque as duas coisas são perigosíssimas. A Amanda vai continuar conversando comigo aqui sobre esse assunto, porque é um assunto que está em voga, a gente pode dizer, porque a gente toda hora vê nos telejornais problema de assédio, né? Com certeza. O assédio sexual, na verdade, ele acabou se naturalizando. A gente tem um histórico de machismo muito grande e aí, diante disso, a gente vai desenvolver um pouquinho nossa comunicação aqui acerca desse assunto. E diferenciar assédio sexual e importunação sexual. Tem diferença, né? Tem diferença. A gente vai ver agora um VT para a gente se sintonizar melhor, para a gente continuar conversando. Vamos ver. Vemos isso acontecer em todos os lugares, a qualquer momento. 86% das mulheres já passaram por assédio sexual em espaços públicos, como um comentário sugestivo, um toque sexualmente explícito, um gesto inapropriado ou sendo seguidas. Isso ameaça a nossa autoestima e domina quem somos. Nós vemos isso acontecer, mas ficamos em silêncio e desconfortavelmente desviamos nosso olhar. Talvez por não sabermos o que fazer, como ajudar ou como combater a situação. Chegou a hora de mantermos nossa cabeça erguida e defendermos umas às outras contra o assédio nas ruas. Todo mundo pode ser parte da solução. Desculpa, é que eu quero pagar. Dá licença? Isso é seu? Pode me ajudar? Eu tô procurando esse endereço. A L'Oréal Paris e a organização sem fins lucrativos Hollaback uniram suas forças para ensinar homens e mulheres a combater o assédio sexual em espaços públicos, com ações simples, mas impactantes. Aprenda como combater o assédio nas ruas do site standup-brasil.com. Posicione-se com a L'Oréal Paris, porque todas nós valemos muito. Mas vocês olharam aí como é sutil e como você pode salvar uma pessoa do assédio com a maior sutileza também. Você pode fazer isso, sabe? Você não pode fechar os olhos de jeito nenhum, porque é crime. E você não pode participar desse crime e fechar os olhos para ele. Não podemos. No Brasil tem demais assédio. E a gente pode conversar sobre isso, né, Amanda? A partir de agora, porque a coisa é séria. Muito séria. Ela é séria e antiga. E antiga? É um contexto histórico, como eu já tinha dito. Esse machismo estrutural que está enraizado nas nossas vidas, e não só partindo dos homens, mas também de mulheres, com o comportamento de naturalizar, culpabilizar. E isso existe de forma muito forte. E o assédio sexual está muito mais relacionado a um contexto do trabalho, e a importunação sexual está relacionada à rua, ao ônibus, como a gente viu no vídeo aí da L'Oréal Paris, que eu achei incrível essa abordagem, porque ela traz como as mulheres se sentem, como elas ficam incomodadas, como aquilo é desconfortável. E isso se configura como importunação. Há 2 anos atrás, essa importunação ela não era tida como crime, por incrível que pareça, somente o assédio sexual que se configura no trabalho. A gente sabe como é que funciona o assédio sexual. Ele funciona de geralmente chefes, superiores, clientes, que eles vêm com algumas intervenções cantadas, desrespeitosas, né, com encoxadas, com um olhar malicioso. A falta de respeito que existe nesse contexto do assédio sexual é muito comum. E, geralmente, tem uma porcentagem de 64% dentro do contexto de assédio sexual. Mas muitas mulheres, por vezes, não tem como numerar porque elas não relatam, elas não denunciam, elas ficam com vergonha. Porque, de fato, traz um contexto de você se sentir impotente, porque ele é meu chefe. Ele é o cliente, eu não posso, né? Aquela história do cliente tem sempre razão. Então, ela se sente impotente, ela se sente desrespeitada, ela se sente violada. Algumas dessas mulheres pedem demissão ao invés de procurar ajuda, ao invés de procurar realmente o suporte. E é algo que gera muitas coisas. Podem se desencadear depressão, ansiedade, transtorno do pânico e vários outros tipos de coisas. Tem contexto de suicídio, tem histórico de suicídio e a gente se sente violado realmente. Acho que se todas as mulheres de algum momento forem falar alguma discussão, em algum momento elas foram violadas, né? Seja no ônibus, seja com uma cantada invasiva, porque assim, elogios, ok, mas a gente tem que saber o local, a gente tem que saber como falar também, né? Porque, claro... Elogio e uma paquera é salutar.
Sim. Não é? Dependendo como seja. Exatamente. Não é? A questão realmente é que às vezes você vê, deixa de besteira. Uma coisa que a sociedade faz muito com essa mulher que acaba sendo violada é trazer que ela é besta, que aquilo ali foi brincadeira. Mas a pessoa tem que compreender como aquilo atingiu aquela outra pessoa. Se é ofensivo, se denigre a imagem, se me faz com que eu me sinta mal, faz com que eu me sinta triste, com vergonha, eu já estou invadindo um espaço, isso já pode se configurar como crime, que pode ter de 1 a 2 anos e ainda tem uma multa. E assim, nesses últimos 4 anos houve um aumento grandioso de denúncia. E que bom, porque só tem como a gente enfrentar isso através da denúncia. Sim. É importantíssimo que as pessoas denunciem, né? Com certeza. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Diga. A mulher também assedia o homem? Há casos, sim, de assédio nos homens, com homens, né? Inclusive, eu tive um instrutor de academia que ele estava com a sua esposa e uma mulher tocou ele, né? Tocou nas suas partes íntimas e ele ficou assim, meu Deus, que é isso, né? Acontece, sim, um assédio contra o homem também. E aí, nesse contexto, se configura quando é fora do trabalho, né? E é importunação sexual. Quando eu falo fora do trabalho, não quer dizer que funcione somente na instituição. Sim. Mas se há uma relação de trabalho, se configura como assédio sexual. E de todas as formas, é importante se fazer o boletim de ocorrência. Obviamente, como o contexto do gênero, ele tem um peso muito maior por um contexto histórico, como eu disse, o machismo, onde às vezes muitos homens se sentem no direito de poder fazer aquele tipo de brincadeira. Acha que é um contexto de galanteio, claro que tem sim as formas de você conquistar uma pessoa, mas você precisa entender que há o tempo, a forma de você fazer isso. Você não pode invadir o corpo do outro, né? Numa balada, aquela pessoa tá ali, você vai e puxa o cabelo dela, você vai encoxando a pessoa. No ônibus, eu já passei por situações assim, dentro do ônibus, a pessoa passa por trás e ela passa para que você sinta o corpo. Aquilo ali é uma falta de respeito. É verdade. Alguns anos atrás, eu não sei se vocês chegaram a ver a notícia, de uma mulher que estava em pé e o homem, ele estava se masturbando ao lado da pessoa, ejaculou. Foi no noticiário, saiu demais no noticiário nacional. Exatamente. E é uma falta de respeito, uma violação muito grande. Aí você pode dizer, você quer galanteio? Não, isso é violação, é assédio. Então, o convite realmente é de não se calar, né? Porque assim... Não deve se calar. Não deve. Esse contexto da denúncia, as pessoas pensam, Amanda, mas eu nem sei quem foi que me assediou. Eu não conheço essa pessoa. O que podemos alcançar com isso? Primeiro contexto, você vai estar... Isso mexe com as políticas públicas. Se eu denuncio, se eu faço boletim de ocorrência, eu acabo gerando o que naquelas pessoas? Eu faço com que a prefeitura, o governo, ele coloque mais iluminação, mais segurança pública. E esse processo é que faz as coisas começarem a mudar. Claro que isso é um contexto externo, mas interno, como nós podemos trabalhar com essas pessoas que são assediadoras, com essas pessoas que são assediadas? Uma orientação, já posso até falar, Mariana, um pouco de orientação? Se você está sendo assediada, o que eu oriento você nesse momento é que você, primeiro, tente chamar a atenção. Se você estiver em um local público, tente chamar a atenção para que as pessoas visualizem. Para quê? Para que você possa romper aquele momento de assédio, mas também para que você possa, se você for fazer o boletim de ocorrência, ter testemunhas. Porque assim, no assédio sexual, na importunação sexual, você tem a possibilidade de fazer a denúncia mesmo sem provas. Mas com as provas a gente sabe que a justiça tem as suas dificuldades e a gente precisa das provas para poder facilitar. Se torna mais fácil. Se torna bem mais fácil, bem mais proveitoso. Então, se você tiver pessoas ali presentes, se você tiver como gravar aquela situação, você vai ter mais ferramentas para que esse processo aconteça. Então, não se cale, entenda que o boletim de ocorrência não é necessariamente para uma resolução no momento ali, mas ela tem funcionalidade. Tem validade. Tanto para políticas públicas como contexto de prevenção. Quanto mais eu apresento que aquilo é um problema de políticas públicas, eu apresento e para a política, para a necessidade de que haja uma segurança nesse aspecto. Olha aí que bacana, é muito importante essas conversações que a gente faz aqui no programa. A gente vem para botar música boa para você conversar, brincar, mas também levar a conversação séria para você fazer aquilo que eu digo no almoço do domingo, no jantar de hoje, na balada, pensar e dizer, olha, eu vi isso no programa do Mariano e é interessante. Se atentar um pouco, dar um passinho para trás, será que isso daqui não vou estar invadindo o espaço do outro? É uma forma de você estar cuidando. O homem, também a mulher da mesma forma, né? Porque esse machismo ele está instaurado tanto no homem como também na mulher. Que ela culpa também muitas vezes.